Do nada começou a criticar meu corpo. Encontrei fotos dela no celular dele, fitness model. Eu estava sentada na beirada da cama quando ele disse pela terceira vez naquela semana que eu deveria começar a fazer mais exercícios. Não foi um comentário casual. Foi dito com aquele tom que corta, sabe? Aquele tom que vem embrulhado numa preocupação falsa, mas que no fundo é só julgamento puro. Meu coração apertou na hora, porque até então ele nunca tinha reclamado do meu corpo. 3 anos juntos e do nada esse assunto surge como se fosse a coisa mais natural do mundo. Antes de contar o que aconteceu, gente, se vocês estão gostando da história, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com as amigas, porque infelizmente essa situação é mais comum do que a gente imagina e talvez alguém que vocês conhecem precisa ouvir isso. Deixa eu voltar pro começo para vocês entenderem toda a extensão dessa catástrofe. Eu me chamo Luna, tenho 28 anos, e sempre fui uma pessoa de corpo normal. Não sou magra, não sou gorda, sou só eu. Uso manequim 42, tenho curvas, tenho celulite, tenho estria, tenho tudo que uma mulher real tem. E nunca me incomodei com isso. Aliás, sempre fui bem resolvida com minha aparência até conhecer o Davi. Davi tem 31 anos, trabalha com marketing digital, é bonito de um jeito comum, sabe? Daqueles caras que não são galã de novela mas que têm um sorriso legal e sabem conversar bem. Nos conhecemos numa festa de aniversário de uma amiga em comum há 3 anos. A conexão foi instantânea. Ele era engraçado, atencioso, me fazia rir, me ouvia quando eu falava sobre meus sonhos de ter meu próprio ateliê de costura. Parecia perfeito demais para ser verdade. E aparentemente era mesmo. Os primeiros 2 anos foram incríveis. Ele sempre dizia que eu era linda do jeito que era, que meu corpo era perfeito, que adorava minhas curvas. Fazia questão de me abraçar por trás quando eu estava cozinhando, passava a mão na minha cintura e dizia que eu era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Eu me sentia desejada, amada, completa. A gente planejava morar junto, falava sobre casamento, sobre ter filhos um dia. Era aquele relacionamento que todo mundo quer ter. Até que há uns 4 meses atrás, as coisas começaram a mudar de uma forma tão sutil que no início eu nem percebi. Ele começou a fazer academia. Ok, normal, direito dele querer cuidar da saúde. Só que junto com a academia veio uma obsessão por alimentação saudável, por suplementos, por esse mundo fitness que ele nunca tinha demonstrado interesse antes. E aí vieram os comentários. Primeiro foram indiretos. Ele começou a falar sobre como as pessoas da academia eram disciplinadas, como tinham corpos incríveis porque se dedicavam. Falava sobre uma tal de influencer fitness que dava dicas maravilhosas sobre treino e alimentação. Eu ouvia e concordava, porque realmente não tinha nada de errado em admirar pessoas dedicadas, né? Só que então os comentários começaram a ficar mais direcionados. Amor, você não quer experimentar essa marmita fit que eu comprei? É uma delícia e super saudável. Que tal a gente fazer um treino junto no fim de semana? Seria legal termos essa atividade em comum. Vi uma receita de bolo fitness que fica igual ao normal, mas sem açúcar. A gente podia fazer em vez daquele bolo de chocolate que você sempre faz. No começo eu até topava algumas coisas. Experimentei a marmita fit, achei sem graça mas fingi que gostei. Tentei fazer exercício com ele uma vez, mas confesso que não é minha praia. Eu prefiro caminhar de vez em quando, fazer minhas coisas no meu ritmo. E quando ele sugeriu mudar minha receita de bolo, aquilo mexeu comigo. Aquele bolo de chocolate era uma receita da minha avó, uma coisa que eu fazia com carinho. Mas eu deixei passar. Aí começaram as críticas veladas. Ele olhava para o meu prato no jantar e dizia: "Nossa, você vai comer tudo isso", com um sorrisinho que não chegava aos olhos. Ou então: "Você não acha que está exagerando um pouco no arroz?" E o pior, aquele comentário que me fez pela primeira vez sentir vergonha do meu próprio corpo. "Amor, não leva mal, mas você não acha que suas roupas estão ficando um pouco apertadas?" Gente, eu fiquei paralisada quando ele disse isso. A gente estava se arrumando para sair, eu tinha colocado uma calça jeans que sempre usei, e ele simplesmente soltou essa. Olhei pro espelho e de repente aquela calça que sempre me caiu bem parecia horrível. Comecei a reparar em cada detalhe do meu corpo que antes eu nem ligava. A barriguinha que sempre tive parecia maior. As coxas pareciam mais grossas.
Os braços pareciam flácidos. Foi nesse momento que a insegurança começou a tomar conta de mim. Eu que sempre fui confiante, que sempre me achei bonita, comecei a me questionar. Será que eu tinha engordado e não tinha percebido? Será que eu estava largando de mim mesma? Será que ele não me desejava mais por causa do meu corpo? Comprei uma balança e comecei a me pesar todo dia. Tinha engordado 2 quilos. 2 míseros quilos que provavelmente eram só retenção de líquido ou variação normal do corpo, mas que na minha cabeça viraram uma tragédia. Comecei a fazer dieta sozinha, cortei pão, cortei doce, diminuí minhas porções. Ele percebia e elogiava. Isso, amor, assim que é bom. Você vai ver como vai se sentir melhor. Mas eu não me sentia melhor. Me sentia cansada, irritada, triste. Perdi o prazer de cozinhar, que era uma das coisas que eu mais amava fazer. Parei de fazer meus bolos nos fins de semana. Recusei convites para sair com as amigas porque tinha vergonha de comer na frente delas e de alguém me julgar como Davi estava me julgando. Foi então que há 3 semanas aconteceu o episódio que mudou tudo. Era uma sexta-feira à noite e a gente estava em casa, cada um mexendo no celular no sofá. Eu estava vendo umas inspirações de costura quando o celular dele tocou com uma mensagem. Ele tinha ido ao banheiro e deixado o aparelho na mesinha de centro. Normalmente eu nunca mexeria, porque sempre confiei nele e sempre respeitei a privacidade um do outro. Mas a tela acendeu e eu vi sem querer a prévia da mensagem. Era de um número sem nome salvo e dizia: "Obrigada pelos elogios, você é muito fofo. Cara jogando um beijo." Meu coração começou a bater mais rápido. Que elogios! Quem era essa pessoa? Porque o número não estava salvo. Olhei para o corredor, ele ainda estava no banheiro. Antes que eu pudesse pensar direito, já tinha pegado o celular dele. Eu sabia a senha porque a gente nunca teve segredos, ou pelo menos eu achava que não tinha. Desbloqueei e abri a conversa. Gente, o que eu vi quase me fez cair para trás. Era uma sequência de mensagens dele para uma mulher. Não era qualquer mulher. Pelos prints que ele mandava, era uma influencer fitness, daquelas com corpo esculpido de academia, tanquinho definido, pernas torneadas, bumbum empinado. E ele não estava só seguindo ela. Ele estava mandando mensagem. Você é uma inspiração. Seu corpo é perfeito. Seu treino de hoje foi insano. Você é incrível. Gostaria de te conhecer pessoalmente um dia. Rolei a conversa e tinha mais. Muito mais. Meses de mensagens. Ele elogiando cada foto que ela postava, perguntando sobre a rotina dela, dizendo que ela era a personificação da disciplina e da beleza. E tinha fotos. Dezenas de fotos dela que ele tinha salvado no celular. Fotos de academia, fotos de biquíni, fotos mostrando o corpo, fotos onde ela parecia suada depois do treino. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular. Senti uma náusea subindo pela garganta. De repente tudo fazia sentido. As críticas ao meu corpo, a obsessão com a academia, a mudança de comportamento. Ele não queria me ajudar a ser saudável. Ele queria que eu fosse igual a ela. Queria me transformar numa cópia mal feita dessa mulher que ele claramente idealizava. Foi quando ouvi a descarga do banheiro. Rápido, tirei print de algumas conversas e mandei para o meu próprio celular. Apaguei da conversa com ele para não deixar rastro, e coloquei o aparelho de volta na mesinha. Meu coração estava acelerado, minhas mãos suavam. Quando ele voltou para o sofá, eu fingi que estava normal, mas por dentro eu era um turbilhão de raiva, tristeza e decepção. Tudo bem, amor? Você tá meio pálida, ele perguntou, sentando do meu lado e tentando passar o braço nos meus ombros. Me afastei com a desculpa de que estava com calor. Não conseguia nem olhar para ele naquele momento. Passei o resto da noite processando o que tinha descoberto, planejando o que ia falar, como ia confrontar. Será que eles tinham se encontrado? Será que era só admiração ou tinha algo mais? Será que ela respondia às mensagens dele? No sábado de manhã, acordei determinada. Ele ainda estava dormindo quando levantei, fui para a cozinha e fiz um café reforçado. Precisava estar lúcida para essa conversa. Quando ele apareceu, bocejando e esticando os braços,
com aquele sorrisinho de quem dormiu bem, algo dentro de mim explodiu. Davi, preciso falar com você. Senta aqui, falei, apontando para a cadeira na frente da minha. Bom dia para você também, amor, ele brincou, mas logo percebeu pelo meu tom que era sério. Tá tudo bem? Tá tudo bem, repeti, com uma ironia que eu mesma não sabia que era capaz. Não, Davi, não tá tudo bem. Aliás, nada tá bem há meses. Ele franziu a testa, se sentando devagar. Do que você tá falando? Peguei meu celular e abri os prints que tinha mandado para mim. Coloquei na frente dele, na mesa. Tô falando disso. Das suas conversas com a fitness model. Das centenas de fotos dela que você tem salvas. Dos elogios que você manda para ela todo santo dia enquanto me critica por comer um prato de comida. A cara dele descoloriu na hora. Ele abriu a boca para falar, fechou, abriu de novo. Luna, eu posso explicar. Pode explicar. Eu cortei, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos, mas me recusando a deixá-las cair. Explica então. Explica por que nos últimos meses você tem me feito sentir mal com o meu corpo. Explica por que você tem me criticado, me diminuído, me feito sentir inadequada. Explica por que você tá obcecado por uma mulher que você nem conhece pessoalmente enquanto tem uma namorada real do seu lado. Não é isso, você tá entendendo errado, ele tentou, passando a mão no cabelo nervosamente. Tô entendendo errado? Então me ajuda a entender certo, Davi. Me explica o que significa você dizer pra ela que o corpo dela é perfeito enquanto passa meses me fazendo sentir que o meu é inadequado. Me explica o que significa você ter dezenas de fotos dela no seu celular. Me explica o que significa você dizer que gostaria de conhecê-la pessoalmente. Ele levantou as mãos num gesto defensivo. Olha, ela é só uma influencer que eu sigo. Não tem nada demais. Todo mundo segue influencers. Todo mundo comenta nas fotos deles. Não é a mesma coisa e você sabe disso. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você não tá só seguindo, você tá obcecado. Você salvou fotos dela, Davi. Você manda mensagem direto. Você fica elogiando ela enquanto me faz sentir uma porcaria. Você não vê o problema nisso? Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, as palavras foram como um soco no estômago. Eu só queria que você se cuidasse mais, Luna. Só isso. Ela é um exemplo de dedicação, de disciplina. Não tem nada de errado em se inspirar em pessoas assim. Se inspirar. Eu ri, mas não tinha humor algum na risada. Você quer dizer se comparar. Você quer que eu seja igual a ela. Você quer que eu tenha o corpo dela, a rotina dela, a vida dela. Mas sabe o que é? Eu não sou ela, Davi. E nunca vou ser. Porque eu sou eu. Tenho meu corpo, minha vida, meus interesses. E até conhecer você, eu tava completamente bem com tudo isso. Ninguém tá pedindo pra você mudar completamente, ele começou, mas eu interrompi de novo. Não. Então o que eram aquelas críticas constantes? Aqueles comentários sobre o que eu como, sobre minhas roupas, sobre eu precisar fazer exercício? Você acha mesmo que eu não percebi que tudo isso começou depois que você entrou nesse mundo fitness? Depois que você começou a seguir ela e outras iguais a ela? Davi suspirou fundo, esfregando o rosto com as mãos. Olha, talvez eu tenha exagerado. Mas é que, quando você se cuida, quando você se esforça para ser melhor, a relação melhora também. É bom pro casal quando os dois se dedicam. Não, eu disse firme, levantando da cadeira. Não joga isso em mim como se fosse culpa minha. A relação piorou porque você começou a me comparar com um padrão impossível. A relação piorou porque você parou de me ver como eu sou e começou a me ver como que eu não sou. E sabe o que é pior? Você me fez duvidar de mim mesma. Você me fez questionar um corpo que eu sempre amei. Você plantou inseguranças em mim que eu nunca tive. Luna, calma, ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Não me pede para ficar calma. Eu tô calma demais para alguém que acabou de descobrir que o namorado tá apaixonado pela ideia de outra mulher. E sabe o que me deixa mais brava? É que ela provavelmente nem sabe que você existe. Para ela, você é só mais um dos milhares de seguidores que enchem a caixa de mensagens dela todo dia. Mas para mim,
Você era tudo. Era o cara que eu planejava um futuro junto. Ele ficou parado ali, parecendo não saber o que dizer. E eu percebi naquele momento que não tinha mais o que falar. Não tinha desculpa que ele pudesse dar que fizesse aquilo ficar bem. Não tinha explicação que justificasse meses de me sentir mal comigo mesma por causa da obsessão dele com outra pessoa. Ela respondeu alguma mensagem? Eu perguntei, mais para mim mesma do que para ele. Ele baixou o olhar. Algumas vezes. Só agradecimentos educados. Claro. Porque ela é educada com os fãs. É parte do trabalho dela. Mas você confundiu educação profissional com interesse pessoal, né? Você criou toda uma fantasia na sua cabeça onde ela é perfeita, onde ela te notaria, onde vocês teriam algo especial. E enquanto isso, foi me destruindo aos poucos. Não é assim. Ele murmurou, mas sem convicção. É exatamente assim, Davi. E o pior de tudo é que você não estava nem sendo conscientemente cruel. Você genuinamente acreditava que estava me ajudando ao me criticar, ao me fazer querer mudar. Mas você não estava me ajudando. Você estava tentando me moldar em outra pessoa. Em alguém que se encaixasse no padrão estético que você passou a idolatrar. Peguei uma respiração funda, sentindo o peso de tudo aquilo nas costas. Eu vou ficar na casa da minha irmã por uns dias. Preciso pensar, preciso processar tudo isso. E você precisa refletir sobre o que você fez e sobre o que você realmente quer. Porque se o que você quer é uma fitness model, então eu definitivamente não sou a pessoa certa para você. Luna, não precisa ser assim, ele tentou argumentar, finalmente parecendo preocupado de verdade. Precisa sim, eu disse, já indo pro quarto pegar algumas coisas. Porque eu mereço alguém que me ame do jeito que eu sou. Que não queira me transformar em outra pessoa. Que não fique fantasiando com influencers enquanto a namorada real tá do lado. Eu mereço mais do que isso. E você precisa descobrir por que você tá tão insatisfeito com a realidade que precisa se agarrar a uma fantasia. Coloquei algumas roupas numa mochila, peguei meus produtos de higiene, meu notebook, algumas coisas essenciais. Ele ficou parado na porta do quarto, me observando em silêncio. Quando passei por ele para sair, ele segurou meu braço suavemente. Eu não quero perder você, ele disse, e pela primeira vez em meses parecia genuíno. Olhei para a mão dele no meu braço, depois para os olhos dele. Então você deveria ter pensado nisso antes de passar meses me fazendo sentir que eu não era boa o suficiente. Antes de se obsessionar por outra mulher. Antes de quebrar a confiança que a gente tinha. Me soltei do toque dele e fui embora. Liguei para minha irmã, Melissa, do carro, chorando tanto que mal conseguia falar direito. Ela me disse para ir direto para casa dela, que ela estava me esperando. Dirigi no automático, as lágrimas embaçando minha visão, o coração partido em 1000 pedaços. Quando cheguei na casa da Mel, ela me abraçou forte na porta mesmo, sem fazer perguntas. Me levou pro sofá, fez um chá, e só depois que eu parei de chorar é que pedi para ela sentar porque eu precisava contar tudo. E foi isso que eu fiz. Contei cada detalhe, desde o começo das críticas até a descoberta das mensagens e fotos. Esse filho da mãe foi a primeira coisa que ela disse quando terminei. Desculpa, mas que cara babaca. Ele te fez passar por tudo isso por causa de uma fantasia com uma influencer? É pior que isso, Mel, eu disse, limpando o nariz no lenço que ela tinha me dado. Ele genuinamente não vê problema no que fez. Para ele só estava tentando me incentivar a ser mais saudável. Ele não entende que me destruiu no processo. Isso tem nome, Luna. Chama violência psicológica. Ele te manipulou, te fez questionar seu próprio valor, te fez desenvolver inseguranças que você não tinha. E tudo isso para quê? Para satisfazer uma fantasia doentia com uma mulher que nem sabe que ele existe direito. Ouvir minha irmã falando daquele jeito me fez perceber a gravidade da situação. Não era só sobre ciúmes ou insegurança da minha parte. Era sobre o fato de que Davi tinha deliberadamente me feito mal, mesmo que inconscientemente, por meses. Tinha usado comparações constantes para me fazer sentir inferior. Tinha projetado em mim as expectativas irreais que tinha baseado numa pessoa que ele via só através de fotos editadas e posts patrocinados de academia. Você acha que ele traiu mesmo? Perguntei,
ainda tentando processar tudo. Melissa pensou por um momento. Olha, fisicamente talvez não, pelo que você contou parece que ele só mandava mensagens e ela mal respondia. Mas emocionalmente, com certeza. Ele traiu sua confiança, traiu o respeito que deveria ter por você, traiu a parceria de vocês ao criar essa fantasia paralela. E sinceramente, para mim isso é pior que uma traição física. Porque ele passou meses te corroendo por dentro. E ela estava certa. Quanto mais eu pensava, mais eu percebia que não era só sobre as mensagens ou as fotos salvas. Era sobre o fato de que ele tinha criado um padrão impossível na cabeça dele e tinha tentado me forçar a me encaixar nesse padrão. Era sobre ele ter me olhado e decidido que eu não era suficiente, que eu precisava mudar, que eu precisava ser diferente do que eu era. Fiquei na casa da Mel por 5 dias. Nesse tempo, Davi mandou várias mensagens. No começo eram defensivas, tentando justificar o que tinha feito. Depois ficaram mais desesperadas, dizendo que eu estava exagerando, que ele nunca quis me magoar, que aquilo tudo não era nada. E finalmente, no 5º dia, ele mandou uma mensagem diferente. Luna, eu passei os últimos dias pensando muito sobre tudo que você disse. E você tem razão. Eu fui um idiota. Deixei que uma obsessão estúpida por um padrão de beleza inatingível destruísse o que a gente tinha de verdadeiro. Te fiz mal, te machuquei, e não tem desculpa para isso. Você sempre foi incrível do jeito que é e eu fui cego demais para valorizar isso. Me perdoa. Eu vou mudar, prometo. Vou deletar todas aquelas fotos, vou parar de seguir essas pessoas, vou fazer terapia se for preciso. Só volta, por favor. Li a mensagem várias vezes. Uma parte de mim queria acreditar. Queria acreditar que ele realmente tinha entendido, que mudaria, que poderíamos voltar a ser o que éramos antes. Mas outra parte, a parte que tinha chorado até dormir todos aqueles dias, que tinha se olhado no espelho com nojo por causa dos comentários dele, que tinha desenvolvido uma relação tóxica com comida por causa da pressão dele, essa parte não conseguia esquecer. O que você vai fazer? Mel perguntou quando mostrei a mensagem para ela. Não sei, admiti. Parte de mim quer dar uma chance. A gente passou 3 anos juntos. Mel. Foram anos bons, a maior parte do tempo. Será que eu deveria jogar tudo fora por causa de uns meses ruins? Luna, olha para mim, ela disse, segurando meus ombros. Não é sobre jogar fora 3 anos. É sobre proteger seu futuro. Ele te fez mal. Pode ser que ele realmente mude, sim, mas e se não mudar? E se daqui a alguns meses surgir outra obsessão? Outra influencer, outro padrão, outra coisa que ele vai querer que você seja? Você tem certeza que quer viver com esse medo? Ela tinha razão. Como eu podia confiar que ele realmente mudaria? Como eu podia ter certeza que daqui a alguns meses ele não começaria tudo de novo? E mais importante, como eu podia voltar para um relacionamento onde eu sempre me sentiria insegura, sempre me perguntando se eu era suficiente, sempre me comparando com as mulheres que ele seguia nas redes sociais? Foi quando tomei uma decisão. Mandei uma mensagem para ele. Davi, eu recebi sua mensagem e agradeço pela honestidade. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. O que você fez não pode ser consertado com promessas. Você quebrou algo dentro de mim. Me fez questionar meu próprio valor de uma forma que eu nunca tinha questionado antes. E mesmo que você mude, mesmo que você faça terapia e delete todas as fotos e pare de seguir influencers, eu não consigo esquecer os últimos meses. Não consigo esquecer como você me fez sentir. Eu preciso de um tempo para me reconstruir, para voltar a ser quem eu era antes de você plantar todas essas inseguranças em mim. E não posso fazer isso contigo do meu lado. Então eu acho que o melhor é a gente terminar. Enviei antes que pudesse me arrepender. Minha mão tremia, meu coração disparava, mas eu sabia que era a decisão certa. Davi ligou na hora, mas eu não atendi. Ele mandou mais mensagens, mais desesperadas, mas eu não respondi. Precisava ser forte. Precisava escolher a mim mesma dessa vez. Os dias seguintes foram difíceis. Melissa me ajudou a ir no nosso apartamento quando Davi estava no trabalho para pegar o resto das minhas coisas.
Ver aquele espaço que tinha sido nosso, cheio de memórias de momentos felizes, foi doloroso. Mas cada coisa que eu colocava na caixa era um passo em direção à minha liberdade. Encontrei numa gaveta um caderno onde eu tinha começado a anotar minhas receitas preferidas. Tinha anotações sobre o bolo de chocolate da minha avó, sobre a torta de limão que eu fazia para as festas, sobre o estrogonofe que era especialidade minha. Folheando aquele caderno, percebi quanto eu tinha perdido de mim mesma nos últimos meses. Tinha parado de cozinhar as coisas que amava. Tinha parado de comer com prazer. Tinha transformado comida em inimiga ao invés de fonte de alegria. Ali mesmo, em pé na cozinha do nosso antigo apartamento, fiz uma promessa para mim mesma. Eu ia me recuperar. Ia voltar a cozinhar, ia voltar a comer sem culpa, ia voltar a amar meu corpo do jeito que ele era. Porque o problema nunca foi comigo. O problema foi com a visão distorcida que Davi tinha desenvolvido, influenciado por padrões irreais de redes sociais. Voltei para a casa da Mel e no caminho parei no mercado. Comprei chocolate, comprei farinha, comprei todos os ingredientes do bolo da minha avó. Naquela noite, fiz aquele bolo. O cheiro doce enchendo a cozinha, as memórias da minha avó me ensinando a fazer quando eu era criança, tudo aquilo me fez chorar. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de libertação. Quando o bolo ficou pronto, eu e Melissa comemos pedaços generosos, sem culpa, sem contar calorias, só aproveitando. E gente, foi libertador. Foi como recuperar um pedaço de mim que eu tinha deixado morrer. Tá vendo? Mel disse, com a boca cheia de bolo. Você não precisava mudar nada. Você sempre foi incrível. Foi ele que teve que mudar a perspectiva doente dele. Nas semanas seguintes, comecei a reconstruir minha vida. Voltei pro meu apartamento pequeno que eu tinha alugado antes de conhecer Davi. Era menor, mais simples, mas era meu. Reorganizei tudo do meu jeito, coloquei minhas coisas como eu gostava, transformei um cantinho numa área de costura onde eu podia trabalhar nos meus projetos. E aí começou a parte mais difícil, reconstruir minha autoestima. Porque por mais que eu soubesse racionalmente que Davi estava errado, que o problema era com ele, não comigo, emocionalmente eu ainda carregava todas aquelas críticas. Ainda olhava no espelho e via defeitos. Ainda sentia culpa quando comia algo que ele consideraria não saudável. Ainda ouvia a voz dele na minha cabeça dizendo que minhas roupas estavam apertadas, que eu devia fazer mais exercício, que eu devia me esforçar mais. Foi quando decidi procurar ajuda profissional. Comecei terapia com uma psicóloga especializada em autoestima e transtornos alimentares. Não que eu tivesse um transtorno diagnosticado, mas eu sentia que minha relação com comida tinha ficado complicada demais e eu precisava de ajuda para consertar isso. A primeira sessão foi reveladora. Quando contei toda a história para a terapeuta, ela me olhou com aquela expressão que mistura preocupação e validação. Luna, o que você passou tem um nome. É chamado de abuso psicológico através de crítica corporal. Seu ex-parceiro usou comparações constantes e críticas veladas para minar sua autoestima e fazer você se sentir inadequada. Isso não foi amor. Não foi preocupação com sua saúde. Foi uma forma de controle. Ouvir aquilo de uma profissional me fez entender melhor a gravidade do que tinha acontecido. Não era só um namorado sendo meio chato. Era uma forma sutil de abuso que tinha me causado danos reais e profundos. O que me preocupa, continuou a terapeuta, é que você internalizou essas críticas. Agora não é mais a voz dele te criticando, é sua própria voz. E isso é o que precisamos trabalhar. Você precisa aprender a separar quem você realmente é das críticas infundadas que internalizou. Começamos um trabalho longo e às vezes doloroso. Exercícios de autopercepção, desafios de pensamentos automáticos negativos, reconstrução da minha relação com comida e com meu corpo. Foi difícil, mas necessário. Paralelamente, decidi me reconectar com coisas que me faziam feliz antes de Davi. Voltei a fazer aulas de costura, mas dessa vez como aluna, não só como quem costurava sozinha em casa. Conheci outras mulheres apaixonadas por tecidos e agulhas. Fizemos amizade. Elas não sabiam da minha história com Davi, só sabiam que eu era aluna que fazia pontos impecáveis e tinha ideias criativas. Uma dessas amigas, a Bruna, me convidou para ir numa aula de dança. Não é nada fitness nem nada, ela explicou. É só dança mesmo, para se divertir, para se expressar.
Você vai amar. Eu hesitei no começo. A ideia de fazer qualquer coisa relacionada a exercício ainda trazia memórias ruins. Mas alguma coisa em mim disse para tentar. E gente, foi transformador. A aula não era sobre queimar calorias ou ter o corpo perfeito. Era sobre movimento, sobre música, sobre se permitir ser livre. Tinha mulheres de todos os tipos de corpo ali. Magras, gordas, altas, baixas, jovens, mais velhas. E todas dançavam com alegria, sem se preocupar se estavam fazendo errado ou se pareciam ridículas. Percebi naquele momento que Davi tinha me roubado isso também. A alegria do movimento. Tinha transformado o exercício em obrigação, em punição, em algo que eu deveria fazer para consertar meu corpo. Mas ali, dançando desajeitadamente no meio de um monte de mulheres felizes, eu redescobri que meu corpo não precisava ser consertado. Ele só precisava ser vivido, ser celebrado, ser apreciado. Depois da aula, fomos todas tomar suco numa lanchonete próxima. E foi ouvindo as histórias daquelas mulheres que eu percebi que eu não estava sozinha. Quase todas tinham histórias de relacionamentos onde foram criticadas, diminuídas, comparadas. Uma delas, a Júlia, tinha vivido algo muito parecido comigo. Meu ex era obcecado por CrossFit e por aquelas mulheres que fazem, ela contou. Passou meses me enchendo a paciência para eu ir treinar com ele, dizendo que era pra gente ter mais coisas em comum. Mas na real, ele só queria que eu ficasse como as mulheres da academia dele. Quando eu finalmente fui, me senti tão inadequada no meio daquele monte de gente super em forma que nunca mais voltei. E sabe o que ele disse? Que eu era preguiçosa e desistia de tudo fácil. As outras balançaram a cabeça concordando, com expressões que misturavam raiva e empatia. Bruna complementou: o pior é que a gente internaliza isso, né? A gente começa a acreditar que realmente tem algo errado com a gente. Que a gente não é esforçado o suficiente, não é bonito o suficiente, não é o suficiente, ponto. Mas a verdade, eu disse, surpreendendo a mim mesma pela firmeza na voz, é que a gente sempre foi suficiente. O problema é de quem não consegue ver isso. De quem está tão consumido por padrões irreais de redes sociais que perde a capacidade de valorizar o que tem de real na frente deles. As meninas aplaudiram e levantaram seus copos de suco num brinde. E ali, naquele momento simples e genuíno, eu senti que estava começando a me curar de verdade. Mas a cura não foi linear. Teve dias ruins. Teve dia que eu acordava e tudo que via no espelho eram defeitos. Teve dia que eu preparava uma refeição e ouvia a voz do Davi na minha cabeça criticando cada escolha. Teve dia que eu via uma foto de alguma fitness model no Instagram e automaticamente me comparava, me sentindo inferior. Foi num desses dias ruins que eu fiz algo impulsivo mas necessário. Desinstalei o Instagram do meu celular. Simples assim. Percebi que não estava fazendo bem ficar vendo aquele monte de corpo perfeito, aquelas vidas perfeitas, aquela felicidade perfeita. Não porque essas pessoas não merecessem ser felizes ou exibir seus corpos, mas porque eu não estava num lugar emocional onde conseguia diferenciar realidade de encenação, esforço de genética, foto editada de vida real. E sabe o que aconteceu? Minha vida ficou mais leve. Parei de comparar meu café da manhã normal com os açaí bowls perfeitamente arrumados de influencers. Parei de comparar meu corpo real com corpos editados e filtrados. Parei de comparar minha rotina normal de trabalho e vida com as rotinas de pessoas que literalmente são pagas para ter uma vida de aparências. Foi libertador de uma forma que eu não esperava. E começou a me fazer questionar: quantas pessoas estão passando pelo que eu passei? Quantas mulheres estão sendo comparadas pelos parceiros com padrões impossíveis? Quantos relacionamentos estão sendo destruídos porque um dos dois se perdeu no mundo de comparações infinitas das redes sociais? Decidi fazer algo a respeito. Comecei a escrever sobre minha experiência num blog anônimo. Não para expor Davi especificamente, mas para compartilhar minha história e talvez ajudar outras mulheres que estivessem passando pelo mesmo. Chamei o blog de Corpo Real, Vida Real e o primeiro post foi simplesmente minha história, contada de forma crua e honesta. Gente, a repercussão foi absurda. Em questão de dias,
Tinha centenas de comentários de mulheres agradecendo por eu ter compartilhado, dizendo que estavam passando ou tinham passado por coisas similares, dizendo que se sentiram vistas e validadas. Algumas compartilharam suas próprias histórias nos comentários e era de partir o coração ver quantas de nós estavam sofrendo em silêncio, achando que o problema era com a gente. Uma das mensagens que mais me marcou foi de uma menina de 22 anos que disse: "Meu namorado começou a fazer exatamente isso comigo faz alguns meses. Eu tava achando que era frescura minha ficar chateada, que ele só tava tentando me ajudar. Mas depois de ler seu relato, percebi que ele tá me fazendo mal. Obrigada por me ajudar a enxergar isso antes que eu perdesse completamente minha autoestima." Ler aquilo me fez chorar. Chorar de tristeza por ela estar passando por isso, mas também de alívio por ter conseguido ajudar alguém antes que chegasse ao ponto que eu cheguei. Respondi cada comentário que consegui, oferecendo apoio, validação, às vezes só um "eu te entendo, você não tá sozinha." O blog foi crescendo e eu comecei a escrever sobre outros tópicos relacionados. A toxicidade da cultura fitness nas redes sociais, como identificar sinais de abuso psicológico em relacionamentos, dicas para reconstruir a autoestima depois de ser criticada, receitas que eu voltei a fazer e que me ajudaram a ter uma relação saudável com comida novamente. Enquanto isso, minha vida ia tomando forma. 3 meses depois do término, eu estava num lugar completamente diferente. Não que tudo tivesse perfeito ou que eu tivesse completamente curada, mas eu estava melhor. Significativamente melhor. Davi tentou contato mais algumas vezes. Primeiro foram mensagens pedindo desculpas. Depois mensagens dizendo que tinha feito terapia e mudado. Depois mensagens dizendo que tinha conhecido alguém novo e que agora entendia o que tinha feito de errado comigo porque com a nova pessoa ele via tudo diferente. Essa última me fez revirar os olhos. Clássico, né? Só aprendeu quando tinha outra pessoa para impressionar. Mas o mais interessante foi um encontro casual que tivemos 4 meses depois do término. Eu estava num café com minhas amigas da costura quando ele entrou. Nossos olhos se cruzaram e teve aquele momento constrangedor onde a gente não sabe se cumprimenta ou ignora. Decidi ser educada e acenar. Ele veio até nossa mesa. "Oi, Luna. Como você tá?" Ele perguntou, parecendo genuinamente desconfortável. "Tô bem, Davi. E você?" Respondi, mantendo o tom neutro mas educado. Tô bem também." Ele hesitou. "Olha, eu sei que você provavelmente não quer falar comigo, mas eu realmente queria te agradecer." Aquilo me pegou de surpresa. Agradecer por quê? Por ter terminado comigo. Por ter me forçado a ver o quanto eu estava errado. Eu sei que não parece, mas foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Comecei terapia de verdade. Tô trabalhando meus problemas com padrões de beleza e com como eu via relacionamentos. E percebi o quanto eu te fiz mal. O quanto eu fui tóxico. Então, obrigado por ter tido coragem de sair e por não ter aceitado minhas desculpas vazias na época. Fiquei sem palavras por um momento. Era estranho receber agradecimentos por ter terminado um relacionamento. Mas também era validador ver que ele realmente parecia ter entendido. Eu espero que você tenha mesmo mudado, Davi. Não por mim, mas pela próxima pessoa que você se relacionar. Ninguém merece passar pelo que eu passei, respondi sinceramente. Ele concordou com a cabeça, olhando para os próprios pés. Você tá radiante, por sinal. Parece você de novo. Se é que isso faz sentido. E fazia todo o sentido do mundo. Porque eu realmente estava sendo eu de novo. Tinha recuperado aquela Luna que se vestia do jeito que queria, que comia o que queria, que tinha hobbies que gostava, que não vivia para agradar padrões impossíveis. Depois que ele foi embora, Bruna perguntou: "Quem era aquele?" "Meu ex", respondi simplesmente. "O babaca da história?" Júlia perguntou, fazendo a gente rir. "Esse mesmo." "Você ainda gosta dele?" Bruna questionou com curiosidade. Parei para pensar antes de responder. Não do jeito que era antes. Acho que sempre vou ter um carinho pela memória do que a gente foi nos primeiros anos, mas amor? Não. O que ele fez quebrou algo que não tem como consertar. E tudo bem. Porque eu aprendi muito sobre mim mesma nesse processo. Aprendi que meu valor não depende de ninguém achar meu corpo perfeito ou não. Aprendi que eu não preciso mudar para ser amada.
Aprendi que o amor de verdade não vem com condições ou comparações. As meninas sorriram e levantamos nossos cafés num brinde. E eu percebi que aquele momento, ali com minhas amigas, sendo quem eu realmente era infinitamente melhor do que qualquer momento que eu tinha tido tentando me encaixar no molde que não era meu. Hoje, 6 meses depois de tudo que aconteceu, eu posso dizer que tô feliz. De verdade feliz. Meu blog continua crescendo e eu tenho planos de talvez transformá-lo em algo maior, quem sabe até escrever um livro sobre o assunto. Meu ateliê de costura finalmente saiu do papel e eu tenho alguns clientes fixos que adoram meu trabalho. Minha relação com comida tá saudável de novo. Eu cozinho com amor e como com prazer. E meu corpo? Bom, ele continua sendo o mesmo corpo de sempre. Continuo usando manequim 42, continuo tendo celulite e estria, continuo tendo barriguinha e coxas grossas. Mas agora eu olho no espelho e vejo beleza. Vejo força. Vejo uma sobrevivente. Porque é isso que eu sou, no final das contas. Uma sobrevivente de um relacionamento que tentou me quebrar, mas que no final só me fez mais forte. Uma mulher que aprendeu da pior forma possível que amor verdadeiro não critica, não compara, não diminui. Amor verdadeiro celebra, apoia, aceita. E se você está ouvindo essa história e se identificando com alguma parte dela, eu quero que você saiba, você não está sozinha. Se seu parceiro tem te criticado, te comparado com outras pessoas, te feito sentir inadequada, isso não é normal. Isso não é amor. Isso não é preocupação com sua saúde. Isso é uma forma de controle, de abuso psicológico, e você merece mais. Você merece alguém que olhe para você com amor genuíno, não com uma lista de mudanças desejadas. Você merece alguém que valorize quem você é, não quem eles querem que você seja. Você merece ser amada plenamente, sem condições, sem comparações, sem críticas destrutivas. E se você não tem esse alguém agora, tudo bem. Porque a coisa mais importante que eu aprendi nesse processo todo é que o amor mais crucial é o que você tem por si mesma. Quando você se ama de verdade, quando você reconhece seu próprio valor, você não aceita migalhas. Você não aceita ser tratada como menos. Você não aceita viver tentando se encaixar em padrões impossíveis criados por redes sociais e perpetuados por pessoas inseguras. Gente, se vocês chegaram até aqui, muito obrigada por ouvir minha história. Sei que foi longa e intensa, mas eu precisava compartilhar cada detalhe porque talvez, só talvez, isso ajude alguém que está passando pela mesma coisa. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês acham que precisam ouvir essa mensagem. Às vezes a gente não sabe que está num relacionamento tóxico até que alguém coloca um espelho na nossa frente. Eu sei que minha história não tem um final de conto de fadas. Não terminei com um novo amor perfeito. Não virei uma fitness model nem nada do tipo. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho algo muito melhor. Tenho paz. Tenho autoestima. Tenho amor próprio. Tenho amigos de verdade. Tenho propósito. Tenho liberdade para ser quem eu realmente sou. E no final das contas, isso vale mais que qualquer relacionamento baseado em mentiras e aparências. Ah, e se você está se perguntando o que aconteceu com aquela fitness model que Davi era obcecado, eu fui dar uma olhada no perfil dela algumas semanas atrás. Sabe o que eu descobri? Que ela tinha postado um longo texto sobre os bastidores da vida de influencer fitness. Sobre como as fotos são ângulos específicos, sobre como tem dias que ela se sente horrível com o próprio corpo, sobre como ela luta contra padrões impossíveis tanto quanto qualquer outra mulher. Ela falou sobre a pressão constante de manter uma imagem perfeita, sobre como recebe mensagens de pessoas idealizando ela quando ela mesma não se sente ideal. Foi quase irônico. A mulher que Davi tinha colocado num pedestal como perfeição inatingível era, no final, tão humana e imperfeita quanto qualquer uma de nós. E aquilo me fez refletir sobre como a gente é enganada pelas redes sociais. A gente vê snippets da vida das pessoas, momentos cuidadosamente selecionados e editados, e acha que aquilo é a realidade completa. Esquecemos que por trás daquela foto perfeita tem uma pessoa real, com inseguranças reais, com dias ruins, com celulite que foi editada, com ângulos que foram estudados. Davi tinha se apaixonado por uma ilusão. E no processo, tinha destruído algo real que ele tinha.
É triste quando a gente pensa sobre isso. Quantos relacionamentos bons são destruídos porque as pessoas perseguem fantasias de perfeição que nem mesmo existem. Mas enfim, eu não tô aqui para filosofar demais. Eu só queria contar minha história, dar meu testemunho de que é possível sobreviver e prosperar depois de um relacionamento tóxico. É possível recuperar sua autoestima depois que alguém tenta destruí-la. É possível voltar a se amar depois que alguém te faz questionar seu próprio valor. O caminho não é fácil. Tem dias ruins. Tem recaídas. Tem momentos onde você questiona se fez a escolha certa. Mas eu te garanto, escolher você mesma é sempre a escolha certa. Sempre. Então fica aí meu recado. Não aceite ser diminuída. Não aceite ser comparada. Não aceite ser moldada na visão de perfeição de outra pessoa. Você já é perfeita sendo você. Seu corpo já é perfeito do jeito que é. Sua vida já é valiosa como está. E se alguém não consegue ver isso, o problema não é com você. É com a capacidade limitada deles de enxergar beleza real quando ela tá bem na frente do nariz. Muito obrigada por me ouvirem. Espero que minha história tenha ressoado com vocês de alguma forma. E lembrem-se, vocês são incríveis, são fortes, são bonitas exatamente do jeito que são. Não deixem ninguém convencê-las do contrário. Um beijo enorme e até a próxima. E de novo, não esquece, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Nunca sabemos quem pode precisar ouvir essa mensagem hoje. Ah, e só mais uma coisinha antes de terminar. Depois de tudo que aconteceu, eu fiz uma promessa para mim mesma. Uma promessa de que eu nunca mais permitiria que ninguém definisse meu valor. De que eu nunca mais mediria meu sucesso pela minha aparência física. De que eu nunca mais sacrificaria minha paz mental para me encaixar em expectativas alheias. E tem sido libertador viver assim. Às vezes eu como um pedaço gigante de bolo de chocolate sem culpa nenhuma. Às vezes eu passo o fim de semana inteiro de pijama assistindo séries. Às vezes eu uso aquela roupa que talvez não seja mais adequada para o meu tipo de corpo segundo as revistas de moda, mas que eu amo e me faz sentir bem. E sabe de uma coisa? Eu nunca me senti tão bonita. Nunca me senti tão em paz. Nunca me senti tão eu. Porque beleza de verdade não vem de ter tanquinho ou bumbum empinado ou zero celulite. Beleza de verdade vem de estar em paz consigo mesma. De se aceitar. De se amar. De viver autenticamente. E isso, ninguém pode tirar de você. Nem fotos editadas de Instagram, nem comentários maldosos de parceiros tóxicos, nem padrões impossíveis de beleza. Então vai lá e vive, gente. Vive plenamente, autenticamente, sem pedir desculpas por ser quem você é. Porque você já é incrível. E ponto final. Ok, agora sim eu vou terminar. Mas antes, mais uma vez, se inscreve, compartilha, e me conta nos comentários se você já passou por algo parecido. Eu leio todos os comentários e respondo quando posso. Vamos criar uma rede de apoio. Vamos ajudar umas às outras a reconhecerem seu valor. E sabe, tem uma coisa que eu não contei ainda e que acho importante compartilhar. Alguns meses depois de todo esse processo de cura, eu conheci alguém. Não vou entrar em detalhes porque ainda é recente e eu não quero zicar, mas eu preciso falar sobre isso porque foi revelador. Conheci o Felipe numa exposição de arte têxtil. Ele é fotógrafo e estava fazendo a cobertura do evento onde eu tinha algumas peças expostas. A gente começou a conversar sobre composição, sobre texturas, sobre como a arte pode ser terapêutica. Foi uma conversa leve, interessante, sem segundas intenções. Quando ele pediu meu número, eu hesitei. Não porque não tivesse interesse, mas porque eu tinha medo. Medo de voltar a me colocar numa posição vulnerável. Medo de conhecer alguém que pudesse me fazer passar por tudo aquilo de novo. Mas algo em mim disse para arriscar. Então dei. Nosso primeiro encontro foi no museu. Nada de restaurante chique ou jantar romântico. Só a gente andando pelas galerias, conversando sobre as obras, rindo de esculturas bizarras, compartilhando interpretações completamente malucas de quadros abstratos. Foi leve, foi gostoso, foi genuíno. E sabe o que mais me marcou? Em nenhum momento ele comentou sobre meu corpo. Não no primeiro encontro, não no segundo, não no terceiro.
Não fez elogios exagerados nem críticas veladas. Ele simplesmente me tratava como pessoa. Comentava sobre minhas ideias, sobre meu senso de humor, sobre minha paixão por costura, sobre meus gostos musicais estranhos. Foi no quarto encontro, quando a gente estava tendo um piquenique no parque, que ele mencionou algo sobre aparência física. Eu tinha levado um monte de comida que eu mesma tinha feito, sanduíches, salada de frutas, aquele bolo de chocolate da minha avó. E eu estava meio nervosa porque era muita comida e eu não sabia se ele ia achar exagero ou ia me julgar por não ser tudo saudável. Mas quando abri a cesta, ele sorriu daquele jeito genuíno e disse: "Nossa, você realmente ama cozinhar, né? Dá pra ver o carinho que você coloca nas coisas que faz. Isso é tão bonito." E então, enquanto a gente comia, ele comentou de forma super casual: "Sabe, eu acho incrível como você é confiante. Tem uma energia muito boa em você. Uma leveza. É contagiante." Eu fiquei sem saber o que dizer. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém estava me elogiando não pelo meu corpo, não pela minha aparência, mas pela minha essência. Pela pessoa que eu era por dentro. Contei para ele sobre Davi. Não tudo, mas o suficiente para ele entender de onde eu vinha, porque eu tinha minhas inseguranças, porque eu ficava meio na defensiva às vezes. E a reação dele foi algo que eu nunca vou esquecer. "Que cara idiota", ele disse, mas sem raiva, mas com incredulidade. "Desculpa falar assim do seu ex, mas sinceramente, como alguém pode ter você na vida e ficar fantasiando sobre fotos editadas de gente que nem conhece? É de uma burrice astronômica." E aí ele disse algo que mexeu muito comigo: "Luna, eu não sei se alguém já te falou isso, mas você não precisa ser nada além do que você já é. Você já é interessante, já é bonita, já é engraçada, já é talentosa. Qualquer pessoa que te faça sentir que você precisa mudar para ser digna de amor não merece estar na sua vida. Simples assim." Gente, eu chorei ali no meio do parque. Chorei porque eram as palavras que eu precisava ouvir. Não de mim mesma, não da minha terapeuta, não das minhas amigas, mas de alguém que estava me conhecendo agora, sem pré-julgamentos, sem expectativas, sem querer me moldar em nada. Não sei onde isso vai dar com Felipe. Não sei se vai ser algo sério, se vai durar, se vamos ser felizes para sempre como nos filmes. Mas sabe de uma coisa? Não importa. Porque o que importa é que eu aprendi que existem pessoas no mundo que vão me valorizar pelo que eu sou. Que não vão me comparar, não vão me criticar, não vão tentar me transformar. E mais importante ainda, eu aprendi que mesmo se essas pessoas não aparecerem, eu vou ficar bem. Porque eu não preciso de validação externa para saber meu valor. Eu sei meu valor. Eu reconheço minhas qualidades. Eu amo quem eu sou. Foi uma jornada longa e dolorosa chegar aqui. Teve noites chorando, teve dias que eu não queria sair da cama, teve momentos que eu questionei tudo sobre mim mesma. Mas hoje eu posso dizer com toda certeza: valeu a pena. Valeu a pena ter terminado aquele relacionamento tóxico. Valeu a pena ter passado por esse processo de reconstrução. Valeu a pena cada lágrima, cada momento difícil, cada vez que eu tive que me levantar e recomeçar. Porque hoje eu sou uma versão melhor de mim mesma. Não porque eu mudei meu corpo. Não porque eu me tornei mais perfeita por padrões externos. Mas porque eu me reconectei com quem eu realmente sou. Porque eu voltei a me amar incondicionalmente. E se você tá aí do outro lado, passando por algo parecido, eu quero que você saiba, vai ficar tudo bem. Pode não parecer agora. Pode parecer que você nunca vai superar, que a dor nunca vai passar, que você nunca vai voltar a se sentir bem consigo mesma. Mas vai. Com tempo, com trabalho interno, com o apoio das pessoas certas, você vai se recuperar. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e agradecer. Agradecer por ter tido coragem de sair. Agradecer por ter escolhido você mesma. Agradecer por não ter aceitado menos do que você merece. Então, mais uma vez, com todo o amor do mundo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, e lembra sempre, você é suficiente. Você sempre foi. E qualquer pessoa que não consegue ver isso não merece um espaço na sua vida. Muito amor e muita força para todas vocês. Tchau, tchau. Coração vermelho.